Então, na verdade, a vida de Vieira, ela se confunde com o século XVII brasileiro e português de modo geral. Porque você sabe, né, Gustavo, ele nasceu em 1608 e morreu em 1697. Quer dizer, abrange o século XVII inteiro, né, o que torna ele uma personalidade singular, né, aqui no Brasil e em Portugal. Eu acho que a gente pode, quer dizer, Vieira é importante, sobretudo porque ele passa, né, por vários ofícios, digamos assim. Ele é pregador régio, ele é diplomata, ele é missionário, ele é embaixador, enfim, ele desempenha, né, vários ofícios do século XVII. A atuação dele como missionário, né, e a atuação dele como um exegeta, tá? Porque Vieira tem uma grande atuação com os índios do norte do Brasil, né? Belém do Pará e São Luís do Maranhão, né? Ele fica 10 anos ali, além da sua atividade, enfim, que ele teve na corte também por mais de 10 anos, ele passa esse tempo entre 1650 até 1660 no norte do Brasil. E aí ele tem uma luta muito grande com os colonos, né? Acerca da escravização dos índios, acerca de uma proposta, né, que ele leva ao rei de Portugal e que consegue trazer de guerra justa, ou seja, de ter alguns critérios para a escravização. Não era que não houvesse escravização, mas que houvesse uma escravização com critérios, e não uma escravização que acabasse matando, né, a mão de obra toda escrava. Mas isso acabou causando o desagrado, né, dos colonos, e é nesse momento, eu acho muito interessante esse momento da missionarização, porque é aí que ele começa a escrever, né, ele escreve uma carta, a Carta Esperanças de Portugal, que vai ser a origem do seu processo inquisitorial todo, tá? E pelo qual, enfim, a gente percebe que o contato com os indígenas do Novo Mundo, na verdade, foi um estopim, né, para toda a sua elaboração messiânica, né, que desponta nesse período que ele está no norte do Brasil. Então, ele escreve uma carta dizendo no Rio das Amazonas, né, em que ele promete a ressurreição, né, como um profeta dos tempos antigos, a ressurreição do rei Dom João IV, que havia morrido uns 3 anos antes. Bom, essa carta, que para a gente parece alucinada, né, assim, a proposta de ressurreição de um rei, na verdade está junto de uma ideia, né, que é essa da união desses habitantes do Novo Mundo, né, que aparece então aos olhos de um europeu e da Europa como a possibilidade de uma nova humanidade, né? E a união dessa gente do Novo Mundo com os antigos habitantes do Velho Testamento, com os judeus, né, que são o povo mais antigo bíblico, né? Então, assim, a junção desse novo com o antigo, né, dos judeus então com os gentios, para ele aparecem como sendo a realização, né, das profecias bíblicas todas, pelas quais então um acontecimento, enfim, aí político e teológico como a ressurreição poderia unir, ser o cimento, né, de união desses povos em vista de uma igreja universal, né? Então, assim, a gente na verdade consegue entender uma elucubração que às vezes os alunos dizem assim, ele pirou, assim, mas não tem piração alguma se a gente recontextualizar então nesse momento da história de Portugal e do mundo, porque o aparecimento, né, do Novo Mundo para a Europa, eu acho que nunca é bastante a gente, né, declarar o quanto isso foi espantoso, estarrecedor, né, para a Europa culta. Então a vida de Vieira, ela passa por esses aspectos. Depois disso, ele vai, eu estou aqui bem no meado, né, do século. Depois disso, ele é expulso, né, do Maranhão pelos colonos
e logo que ele chega em Portugal, então ele sofre o processo inquisitorial, né, a propósito dessa carta, e aí ele escreve uma obra de exegese bíblica assim, bastante interessante, como a História do Futuro, o livro anteprimeiro da História do Futuro. São várias obras que se interpenetram umas nas outras, mas depois desse tempo todo de exame inquisitorial, inclusive a sentença dele é de que não se prova nada contra a fé, né? Ele sai de alguma maneira incólume, né, da Inquisição, né? Então, o próximo tema fala sobre o estilo literário, o estilo de escrita dele. Porque veja, essa atuação, eu vou tentar encadear também um tema no outro, né? Porque na verdade eles estão bastante juntos. A missionarização e também o trabalho de conversão, né, que a gente tem com a catequese indígena, ou a tentativa de conversão dos judeus portugueses que vieram levar a cabo, estão dentro de um propósito muito amplo, que é o da Companhia de Jesus, né, que, não sei se você sabe, das ordens religiosas, foi a única que nesse século, né, no século XVII, se propôs como um dos seus ofícios, como um dos seus deveres, a levar a palavra, né, bíblica até os confins do mundo. É por isso que a gente tem jesuíta no Japão, tem jesuíta na China, na Índia, no Brasil, no México, né? Eles colocam isso como um dever. Bom, para essa propagação, para essa conversão da gentilidade ou dos idólatras, enfim, a Companhia de Jesus encontra na retórica, né, sobretudo a retórica ciceroniana, né, um instrumento dos mais importantes para a confecção dos discursos, né, em termos de persuasão, né. Então, para converter, né, os índios, eles vão utilizar os elementos, né, que a retórica ensina de composição dos discursos, né, e com todos os seus preceitos. Por exemplo, um deles que eu acho que é fundamental para a gente entender o da acomodatio, acomodação, né? Então você acomoda, né, a situação presente, né, àquela que, enfim, os textos bíblicos ou os textos antigos apresentam, tá? Então você faz, na verdade, uma simbiose, você faz uma superposição, tá, entre elementos, né, do Antigo, do Testamento, da Bíblia, e aqueles da contemporaneidade. Então, a gente encontra, por exemplo, a figura de Portugal, né, sendo traçada em termos de povo eleito, em termos de povo fiel, tá? Uma série de características que eram atribuídas no Antigo Testamento à nação judaica são passados para Portugal como a nação eleita dos novos tempos, tá? E, portanto, melhorada e, portanto, aperfeiçoada. Isso é um dos elementos, assim, como se diz, uma das figuras de pensamento que vem da retórica antiga, tá? Também as alegorias, né? A ideia de que o texto todo o texto bíblico, enfim, tem um sentido literal e outros sentidos que são figurados, dizendo respeito à alma, ou dizendo respeito ao final dos tempos, né? Dizendo respeito aos costumes. Então, além do sentido literal, né, você encontra esses sentidos alegóricos, figurados, todos que permitem uma interpretação, então, bastante, como é que eu vou dizer, em que a racionalidade é só uma parte bem pequena, é a parte do literal. O resto é exatamente o figurado, é aquilo que sugere as correspondências, né, entre o mundo do divino, né, do propósito de Deus, e aquilo que acontece na história humana, né? Então você tem esses
níveis aí sendo postos em correspondência, e quanto mais distante, né, aparentar essas correspondências, mais prováveis elas serão, tá, em termos de Deus. Vieira não se cansa de dizer, por exemplo, e eu acabei me desviando do que era o estilo literário, mas então é um estilo realmente bastante figurado, né, em todos os sentidos, da obra de Vieira, e que tenta ser similar, tenta se aproximar daquilo que seria o estilo divino, como ele diz, que é um estilo altíssimo e profundíssimo, tá? Ou seja, assim, juntar, né, esses opostos, o que é do âmbito, né, do mais alto e do mais profundo, tá? Seria isso. Tentando sintetizar, a gente tem os temas políticos, né, mais propriamente políticos, que são aqueles relativos ao período em que ele é embaixador do Dom João IV pelas nações europeias, né, que são, sobretudo, os temas relativos à recepção, a trazer de volta os portugueses cristãos novos, aqueles que de origem judaica, mas que tinham se convertido ao cristianismo e que, por conta de um acirramento da Inquisição, tinham se exilado, né, em outros países da Europa. Então, Vieira tem uma série de propostas ao rei, isso durante os anos 40, 1640, em que a tônica dele, o principal tema, é isso, é convencer o rei, né, de trazer de volta os cristãos novos portugueses que estão espalhados pela Europa, de modo a que seu cabedal, né, econômico viesse enriquecer, né, Portugal, e ao mesmo tempo, enfim, prejudicar as nações que contavam com esses recursos, né? Então esse é um tema bastante frequente na obra de Vieira. O outro tema constante também é o da conversão dos índios. Então a gente tem textos magníficos falando do trabalho de catequese e de missionarização, né? Não só em São Luís e em Belém, mas na Serra de Ibiapaba, por exemplo, que é uma região lá pelo Ceará, pelo Maranhão, né? Então a gente tem essa temática sendo constante aí, tanto nesse período que ele está no norte do Brasil, como depois, quando ele é nomeado visitador das missões do Brasil, mas ele já era idoso, mais de 70 anos, então ele não visita as missões, mas ele é uma espécie de conselheiro, né, pela sua experiência nessa missionarização. Então a gente tem também uma temática constante da obra dele. Outra de fato, a noção providencialista da história, né, que faz com que a gente encontre, seja em cartas, seja nas obras propriamente proféticas, seja nos sermões, né, uma temática de uma noção, né, fortíssima do papel que Portugal pode desempenhar no concerto das nações, né, porque talvez as pessoas também não tenham muito claro que Portugal e a Espanha são os únicos países europeus que só tinham uma religião, tinham conseguido expulsar, na verdade, tudo que parecia heresia, né? Enquanto a França tem que ser, enfim, o Estado francês tem que ter como súditos protestantes, católicos, judeus, e assim as outras nações da Europa. Então o Estado não se identifica imediatamente com a religião, né? No caso da Espanha e de Portugal, eles tinham sido eficientes o suficiente, né, para expulsar outras religiões do seu âmbito. Então, Portugal se identifica imediatamente, da mesma maneira que a Espanha, com a religião católica, tá, como sendo realmente esse povo eleito a espalhar a fé católica pelo mundo. Tanto que o resultado da geopolítica hoje, né, se você vê a América Latina, né, até pouco tempo atrás, enfim, a gente tem uma dominância, né, histórica e cultural desse viés católico, né, bastante forte.
né? É por conta exatamente dessa expansão da fé, né, que vem de Espanha e Portugal, né? Não, é isso. Tu fala sobre um público aqui em Limeira, além de vários etapas da vida dele. Tá. Isso é uma coisa bastante curiosa, a gente pensar o que é o público, viu, Gustavo? Porque, por exemplo, no fim da vida de Vieira, ele passa 6 anos, depois do processo da Inquisição, ele passa 6 anos em Roma, tá? E ele não sabia italiano, né? E, enfim, ele é mandado, ele também está aí quase com 70 anos, ele é mandado para lá para fazer parte da corte da rainha Cristina da Suécia, né, que é uma mulher cultíssima e que deseja, inclusive, ouvi-lo, né, conhecido o papel de pregador do grande Vieira, né, mas, enfim, e ele vai, então, aprender o italiano, né. Tem uma anedota que é bastante significativa, que diz que num carnaval ele atraiu mais gente em Roma, que era a cidade do carnaval, atraiu mais gente para a sua pregação do que a festa pagã, quer dizer, o espetáculo que era ouvir uma prédica de Vieira era muito mais interessante do que a festa profana, né, do carnaval. Então a gente sabe que ali ele é um cortesão, né? Tanto que depois ele se queixa disso. Ele diz, aqui eu não posso interferir nos negócios da nação, né? Eu estou numa corte, ele está, enfim, muito bem, mas e daí, né? Então a gente tem esse lugar, né, em que ele tem um público cortesão, como em Lisboa, mas a gente tem também ele lá com os índios, e era aí que eu queria chegar, os primeiros sermões que ele tem pregados ainda na Bahia, né, porque ele fica na Bahia dos 7 até os 31, 32 anos, né, e as primeiras pregações dele são em Salvador, né. E são textos, são sermões magníficos em termos de estrutura, né, discursiva, que poderiam perfeitamente ser pronunciados nas capitais da escolástica, tá, em Paris ou em Lisboa. E, no entanto, foram pregados isso, né, na cidade do Salvador, onde você imagina assim, uma pequeníssima nobreza muito, muito crua, né, e uma população o quê? De negros, de escravos, de índios, de recém-conversos, tá? E, no entanto, então é esse o público, né, que a gente pode imaginar, os demais padres da companhia. É uma população muito variada, né? De acordo realmente com a população da colônia. Então, acho que desmente um pouco, né, a ideia, uma ideia que a gente tem hoje até de distância, né, do Brasil em relação à Europa, ou mesmo em relação à África, né, que nesse momento, né, não existia, né. A cidade do Salvador, por exemplo, eu digo que ela é uma encruzilhada, né, do Oriente, da África e da Europa nesse momento. Então você tem uma população, né, originária né, de todos esses lugares, que permite ouvir e apreciar, né, porque ele é mandado como o melhor pregador das terras do Brasil para Portugal, para representar o Brasil, ouvir um sermão como o de Nossa Senhora do Ó, que é um sermão quase abstrato, né, em termos de construção teológica, né, ou um sermão belíssimo, que é um teatro sacro, que é o Sermão das Armas de Portugal contra as de Holanda, né, em que ele se coloca ali quase como um Hermes Trismegisto que vai falar a Deus, né, o que é que o povo passar a Deus, o pensamento do povo, né, do povo acossado, e transmitir, por sua vez, ao povo o que é as mensagens divinas. Então ele se coloca ali realmente como aquele corifeu que consegue dizer a palavra, né, de um para outro, né, de um público que a gente só pode imaginar que apreciava, que podia apreciar aquilo, né. Então é difícil a gente
saber exatamente o que é ou quem era esse público, né? Tem uma outra anedota interessantíssima para demonstrar como Vieira era benquisto, né? Seja pelos indígenas, né, que chamavam ele de Pai-Açu, né, Pai Grande, até a corte lisboeta, que é uma expressão do Francisco Manuel de Melo, que diz que se falava em lançar tapetes em São Roque, que era a Capela Real, quando Vieira ia falar. Lançar tapetes era guardar, os escravos guardarem, né, lugarzinho, porque não tinha bancos, né, guardar lugar no chão, pôr uma almofadinha, um tapetinho, para os nobres virem no dia seguinte, quando sabiam que Vieira ia falar. Um pouco como um ginásio, uma coisa assim, né, guardar lugar na igreja para o espetáculo que era a fala. Então, é isso que a gente sabe do público. Tá. Entre 3 volumes de cartas que sobraram, né, entre umas 4 obras proféticas inacabadas, entre 15 volumes de sermões, né, que ele deixou, e mais alguns aí de pareceres políticos, além de outros discursos, a gente tem uma obra que representa talvez os principais gêneros letrados, né, do século XVII ibérico, né? Então a obra de Vieira aparece como exemplar, como um paradigma realmente que permite a gente ler outros autores, que permite encontrar ali realizado aquilo que em outros às vezes não é tão evidente, né? A epistolografia, né, de Vieira, né, ou seja, a sua obra epistolar, é algo de magnífico, seja para perceber alguns flashes, né, da vida da colônia, ou até mesmo para ver como a carta é um gênero também que, a semelhança do sermão, visa fortemente interferir nos negócios, né? É um gênero político, né, público, pelo qual, enfim, ele conseguia então convencer, em que ele mandava cartas, né, de modo que transformasse, né, as coisas do reino, né? Então a gente lê, né, a obra de Vieira, entrar exatamente nesse mundo, né, em que a palavra ela é capaz, ela se pensa como capaz realmente de agir e de modificar a realidade, né? Uma profecia de ressurreição do rei, né, se for crida, se for acreditada, né, por uma nação inteira, é capaz de mudar o modo de agir dessa nação frente à escravização, frente à guerra, frente aos súditos que recebe, etc. Né? Então, eu acho que essa é a importância, né, da obra de Vieira. Né? Tá. Eu vou destacar também, fica mais fácil, destacar um contexto que a gente pensar que a obra de Vieira ela se dá, né, num momento em que Portugal, veja bem, a primeira metade, né, do século XVII até os anos de 1640, Portugal é uma nação que faz parte da Espanha, né, porque o Dom Sebastião tinha desaparecido, né, não tinha morrido, desapareceu nas areias de Alcácer Quibir, e então Portugal ela é mais um reino, né, da Espanha, e não o mais importante, né, o que faz com que as outras nações europeias em luta com a Espanha, né, atacassem sobretudo as colônias que eram historicamente de Portugal, né? É o caso de Angola, né, os holandeses com Angola, é o caso do Recife, da Bahia, do Maranhão, né, que são atacados, né, porque a Holanda
tinha guerra com a Espanha e sabia que, enfim, esses lugares estavam desprotegidos, né? Então, a primeira metade, Portugal realmente é um país semi-abandonado, né? Essa é uma das razões, inclusive, que acontece a restauração do reino com Dom João IV, né? E então a segunda metade do século, Portugal, esse é o contexto, né, em que se dá a obra de Vieira. Portugal é uma nação que se torna independente da Espanha, mas agora então vai ter que se ver não só com os antigos inimigos da Espanha, mas com a própria Espanha como inimiga, né? Então ele tem que lutar em duas frentes, né? É um país depauperado. A Espanha absolutamente não aceita a independência de Portugal, né? As outras nações que eram inimigas da Espanha, que poderiam ajudar Portugal, não querem se meter nessa história, que é a França, que é a Inglaterra, né? Ao contrário, só usufruem disso. Não sei se você sabe que o Império Britânico na Índia, né, começa exatamente com um dote de uma princesa portuguesa, filha do Dom João IV, que então, para que a Espanha, para que a Inglaterra não ataque a Índia, né, as possessões portuguesas na Índia, o rei Dom João IV dá a filha com um dote imenso, que são 3 cidades indianas portuguesas, para o rei, enfim, não, para o rei Jaime lá não atacar o resto da Índia, entende? Então, assim, é aí que começa, o germe do Império Britânico na Índia. Então, Portugal começa a vender uma das propostas de Vieira, pelo qual ele foi chamado esqueci agora como o nome, o vendedor de Pernambuco, não é bem isso, mas porque ele sugere a venda de Pernambuco para os holandeses, para que, enfim, então não se perca de mão beijada aquela terra. Não imaginava que fosse possível, né, com o auxílio dos índios e dos negros, recuperar Pernambuco dos holandeses. Então, Portugal vai comprando aquilo que era dela mesmo, porque não consegue sustentar, né, não consegue guardar. Então, é uma nação que, depois de um imenso domínio sobre meio mundo, né, Brasil, África, parte da Índia, China, Japão, de repente se vê miserável, né? E então a obra de Vieira se situa nisso, né, e nessa então tentativa de reerguer, né, com uma fé imensa, né, que lhe dá a companhia de Jesus, tentar reerguer essa nação entre as demais da Europa, né, e com apoio, isso é que é interessante, com apoio sobretudo desse novo mundo, né. O Brasil aparece, a gente está comemorando também os 200 anos, né, da chegada do Dom João VI, né, no Brasil. Esse plano de vir, de trasladar, né, de trazer a cabeça do Império, a corte, né, portuguesa para o Brasil, vem desde essa época de Vieira. Esse é um plano B, né, se as coisas ficarem muito mal lá na Europa, que o Dom João IV, né, esse rei da restauração, venha fazer com que a capital do Império seja no Brasil, largue a Europa. Isso aparece, então, com Dom João IV, depois, nos anos de 1700, com Dom José, tá? Também é uma hipótese se Portugal não conseguir, né, fazer frente à Inglaterra, e finalmente, né, com Dom João VI. Então, assim, o Brasil aparece desde a sua descoberta, e desde a sua descoberta não, mas desde a implantação dos governos gerais, aparece como a saída de Portugal, né? Enquanto a Índia está muito distante, né, com uma civilização, né, são 3 meses de viagem para chegar à Índia, quando há uma consulta, né, sobre algum problema muito grave, né, do vice-reinado da Índia, que manda se perguntar, chega a Lisboa, se resolve qual é a resposta, e retorna,
né? Isso já se passou quase um ano, tá? Os acontecimentos já mudaram, as leis que vêm já não servem de nada. Então, assim, a Índia é muito distante, a África é forte o suficiente, o povo, os povos africanos, as nações africanas não são dominadas, né? E o Brasil, eles conseguem dizimar, pelo menos na área relativa ao Nordeste, né? Pernambuco, Bahia, eles conseguem dizimar os índios e implantar uma sucursal, né, do Império Português. Então, a atuação de Vieira o Brasil é a continuação de Portugal, interrompida por um mar, só isso, né? É um território português, né, atravessado por um mar, não maior do que o Tejo, né? Digamos assim, um grande Tejo estendido, porque de lá para cá são 15, 20 dias nos melhores tempos, então realmente é muito perto, né, em termos de temporalidade seiscentista. Então, a atuação de Vieira, quer dizer, quando ele fala do Brasil, né, ele está falando exatamente desse território que, de novo, a gente volta ao aspecto teológico, que Deus permitiu agora, né, milhares de anos, 6.000 anos depois da criação do mundo, né, e 1.500 anos depois da vinda de Cristo, permitiu agora que os portugueses chegassem. Tá? Então, esse o cenário, né, desse grande teatro do mundo, né? As terras do Brasil são uma dádiva de Deus a Portugal, tá? E, portanto, devem ser aproveitadas como tal, né? Aí o Brasil vai aparecer, enfim, como um lugar que já vinha com Colombo, mas reiteradamente aparece como um lugar sucedâneo do paraíso, um lugar em que edênico, né? Um lugar, né, que o Éden está próximo de alguma maneira, né? É isso que aparece, e foi dado a Portugal, ponto. Isso é o mais importante, né? A senhora pode comentar alguns aspectos polêmicos da obra do Vieira que levaram até ele a ter desavenças com a igreja, ser julgado pela Inquisição? Se a senhora puder comentar um pouco. Tá. Veja, ele não teve desavenças com a igreja, se a gente pensa a igreja como o papado, como a Santa Sé, tá? Nunca, né? Ele é uma ordem, a Companhia de Jesus presta obediência irrestrita ao papado, né? A desavença de Vieira foi com um organismo que era, enfim, tolerado pela igreja, que é a Inquisição, e que é dominado sobretudo por uma ordem religiosa que é a dos dominicanos, tá? Então, assim, é uma instituição realmente que faz parte da igreja, mas que não se identifica a igreja, né? E a questão com a Inquisição, bom, tem questões monetárias aí, porque uma das propostas é que os recursos, né, daqueles que forem condenados pela Inquisição não vão para a Inquisição, mas que sejam dados ao rei, por exemplo. Com isso diminuiria o poder da Inquisição, né? A Inquisição fica bravíssima, claro, né, com uma proposta dessa ao rei que ele sugere. A outra é que mude o estilo, né, que é um estilo que hoje nos repugna horrivelmente, que era os acusados não saberem do que eram acusados, né? E as denúncias também não serem divulgadas quem eram os denunciantes, e tudo isso ele propõe, né, que seja modificado. Mas o cerne do processo dele com a Inquisição é o que eu já comentei da questão dos judeus novos, né? Os cristãos novos. Os cristãos novos, porque muitas pessoas confundem os judeus, né, com os cristãos novos, né? E os cristãos novos portugueses são pessoas, como eu disse, de origem judaica, mas que desde 1500 tinham sido convertidas à força, ou por conveniência, né, ao cristianismo,
tá? Nós estamos agora em 1640, 1650, quer dizer, 150 anos depois dessas conversões, tá? Muitos desses cristãos novos, Vieira diz que a maior parte deles, né, são de fato cristãos convictos, católicos convictos, né? No entanto, por conta de sua origem judaica, né, não podem assumir cargos, não podem entrar em algumas ordens religiosas, a não ser na Companhia de Jesus, né? Não podem se casar com cristãos velhos, tá? Então tem uma série de limitações, né? E, sobretudo, a Inquisição começa a perseguir eles, acusando de judaizarem. Judaizarem quer dizer de manter costumes, né? E ritos que hoje nós chamaríamos de culturais, né? Que, enfim, lá trocar roupa aos sábados ou não comer carne de porco, né? Sem que isso significasse nada em termos teológicos ou doutrinários, mas que se tratavam de costumes, de hábitos, né, familiares. Bom, e a Inquisição, com base, então, às vezes, nesses pequenos costumes, né, acusavam, torturavam, prendiam, né, e condenavam, né, pessoas arbitrariamente, né? Então, a Vieira, que teve um contato muito próximo durante 2 anos que ele esteve na Holanda, teve contato com os cristãos novos portugueses, refugiados, exilados na Holanda, e que diziam claramente do seu desejo de retornar às terras portuguesas, né? Porque lá eles estavam em exílio, de fato, né? Desde que a Inquisição não os apoquentasse daquela maneira, né? Eles gostariam de retornar ao reino, né? Porque eram portugueses em primeiro lugar. Bom, então, Vieira vem quase também, ele vai como embaixador de Portugal ao reino, aos Países Baixos, e volta um pouco como embaixador dos cristãos novos portugueses para o rei Dom João IV, que de fato tenta, né, fazer algumas leis favorecendo, mas que a Inquisição não deixa, né? Então, o embate de Vieira é sobretudo com a Inquisição. É isso que faz com que, no momento em que ele é expulso do Brasil, que o rei Dom João IV já tinha morrido, que a rainha, né, esposa do Dom João IV, não consegue sustentar mais o trono, né, que a Inquisição diz, agora a hora chegou. E aí, realmente, ele é acusado, sobretudo, de favorecer o judaísmo. Mas era isso que eu acho importante a gente destacar, não é favorecer o judaísmo, é favorecer os descendentes dos judeus convertidos, né? E tem um colega nosso, Thomas Cohen, né, que é de origem, inclusive, judaica, que faz questão, inclusive, de assinalar isso, né, como historiador, né, fortemente, né, que a atuação de Vieira no sentido de englobar isso, índios, descendentes de judeus, portugueses, e numa grande eclésia, numa grande igreja católica, né? Não aqui a gente não está nos tempos de tolerância, né, indiscriminada, não é nada disso, é uma conversão mesmo, tá? Só que de uma maneira realmente muito mais amena, né, do que era proposta pelas conversões forçadas, né, do Dom Manuel ou coisas tais. Como último tema, eu proporia que a senhora falasse um pouco dos principais sermões do Vieira, dos mais famosos ou mais importantes que a senhora julga. Puxa, são tantos. São de fato bastantes. Eu citaria 2 que eu já disse agora, né, o de Nossa Senhora do Ó, né, porque é uma joia em termos de construção alegórica da significação e da tentativa, é um tema seiscentista por excelência, como é que o finito, né, o ser humano pode conter o infinito. Eu não sei se você conhece a imagem de Nossa Senhora do Ó, né? A Nossa Senhora do Ó, ela foi proibida depois, essa imagem, porque é a Nossa Senhora grávida. O Ó, né, é a barriga da Nossa Senhora. Então, a ideia é como é que o finito, né, o ser humano, que é finito, pode conter, né, em si o infinito, né? Então, como é que aquilo que é do âmbito do temporal pode conter a eternidade, o eterno, né? Então, é essa série de paradoxos que ele vai trazendo no sermão para mostrar o paradoxo que
que é a doutrina católica, e resolvê-la em termos realmente da mais perfeita ortodoxia, né? O sermão de Nossa Senhora do Ó é adorável. O outro, as Armas de Portugal, né, que segundo se diz um dos mais ousados sermões alguma vez já pronunciados no púlpito, porque também ele chega ao limite, né, ao limite da ortodoxia, mas de uma maneira que assusta, né, as pessoas que leem pela primeira vez, porque é quase um desafio a Deus, né? Ele começa o sermão dizendo: acordai, Senhor, porque dormis, né? Não vês o que está acontecendo aqui, né? E o tom todo do sermão é esse que ele chama, é um paradoxo em si, um oxímoron. Piedosamente atrevido, ele vai interrogar, né, Deus das suas ações, né? E ameaçar, né, o próprio Deus de se arrepender se continuar agindo assim com seus súditos portugueses. Então é um sermão magnífico em termos de neoescolástica, tá? Depois a gente tem vários. Tem o sermão eu estou falando realmente os mais conhecidos, até porque eles têm razão, né, por serem dos mais conhecidos. O sermão da 60ª, onde ele mostra o que é um papel de um pregador na sociedade, né, ibérica dos 600, é fundamental se a gente quer entender o que é esse gênero sermão e como ele era possível, né, com uma assistência, uma plateia da corte, da igreja e do povo, né, propor modificações, né, no Estado a partir, né, desse gênero, né? Não era algo para se ouvir e se sair contente, né, se achar graça, mas exatamente para poder transformar, né, a realidade. O sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é delicioso porque é pregado em São Luís do Maranhão, e em que ele estabelece uma correspondência entre os vícios, né, e os erros dos peixes, né, e cada um daqueles peixes correspondendo então a um tipo social da colônia, né, do Maranhão, né, do século XVII, que também é muito interessante. Daí a gente tem os sermões de Quarta-feira de Cinzas, né, todos trabalhando a temática da morte, né, da vida como um morrer constante, né, ou os sermões do mandato, que dizem respeito ao amor, né, divino em relação ao amor profano, tá? Enfim, são vários. Só para a gente colocar na apresentação da senhora, na hora do documentário, a senhora pode falar dos seus estudos sobre Antônio Vieira, tanto os que já foram quanto os que estão acontecendo. Então, eu me dediquei principalmente a editar a obra dita profética de Vieira. Quer dizer, eu disse para você que ele é processado pela Inquisição, e a partir de uma carta, a Carta Esperanças de Portugal, né, que ele manda lá do Amazonas para a corte, mas então no momento, mas até então ele não tem nada escrito em termos de exegese religiosa, tá? Só tem essa carta, né? Mas à medida que vão sucedendo os exames inquisitoriais, ele começa a se recusar a responder e diz: não, isso tudo eu vou escrever num livro, tá? E vou me justificar do que é que eu escrevi na carta com uma obra, tá? E ele começa a escrever essa obra que vai ser, então, a apologia das coisas profetizadas, né, que fica inconclusa. Ele vai se defender a apologia, quer dizer, defender o que se escreveu em algum lugar, né? Mas as perguntas dos inquisidores e as qualificações vão sendo sempre mais prementes, né? E ele abandona meio caminho essa obra, a apologia, tá? E resolve fazer uma obra para responder não só aos inquisidores, tá? Mas responder a Portugal. É como se ele desviasse o foco, né? E aí muda o gênero. Ele começa a escrever a história do futuro, tá? Em que ele vai realmente escrever sobretudo para o rei de Portugal, tá?
tá? Aquilo, né, que ele estava justificando, né, profeticamente para um punhado de inquisidores, ele amplia, né, o foco dele e começa a escrever então uma história, né, uma história desde o início dos tempos, né, até aquele momento presente de Portugal, em que então o rei iria ressuscitar para unir, né, gentios e cristãos novos e judeus numa só nova humanidade em que ia durar, que seria o quinto império do mundo. Bom, esses textos, né, que ele não terminava, são páginas e mais páginas escritas, para vocês terem ideia, são 2 volumes de 600 páginas manuscritas, o que sobrou, né? E a Inquisição, e ele não entrega no prazo, até que a Inquisição recolhe isso tudo, né, exige que ele entregue o que ele vem escrevendo. E então o que resulta desse material são essas 2 obras e mais uma que ele tinha mandado escondido, tá, que é o livro anteprimeiro da História do Futuro, tá, por um amigo, que foi publicada já em 1700 e pouco, tá. Então, eu me dediquei a editar a Apologia das Coisas Profetizadas e o processo dele na Inquisição, que aí elucida exatamente essa barafunda de textos, né, que se misturam, porque todos ficam incompletos, e uns se interpenetram nos outros. Tem horas que você não sabe se ele já saiu da Apologia, se ele já chegou na História do Futuro, em que momento, porque são contemporâneos, são simultâneos esses textos, né? Isso tudo fica retido pela Inquisição, esse material, e foi por isso que eu pude, né, editar eles mais tarde. Então, não só foram embaralhados pelo próprio Vieira, que não sabia direito, ele diz, todos os escritores de livros sabem que às vezes começam uma hipótese e depois modificam ou abandonam ou seguem de outra maneira e não estão resolutos do que vão dizer até tudo pronto, concluído e revisto, né? Então ele mesmo não sabia ainda bem para onde ir. Além então desse modo de compor a obra, tem a própria confusão da Inquisição que embaralhou os papéis. Então, isso, eu editei uma parte, mas estou certa, né, de que é necessário rever esse material para editar melhor, por exemplo, a História do Futuro. Eu só editei a Apologia e os Autos. Depois, mais tarde, como o material dele todo ficou preso na Inquisição, eu disse que ele segue para Roma, onde ele fica com a Rainha Cristina, e lá ele começa a escrever, né, uma obra em latim agora, afinal ele está na sede, né, da latinidade, começa a escrever uma obra em latim, então para ser lida, né, pela igreja como um todo, tratando desses assuntos proféticos, né, e que também nunca foi editada completamente, que é a Claves Profetarum. Tá? Essa obra ele leva de volta quando depois que ele pede reiteradas vezes para sair lá de Roma, que é muito frio, que ele quer vir para a província dele do Brasil, que lá ele vai morrer, né? E de fato ele volta, os 15 últimos anos dele são na Bahia de volta, né? E ele até o fim da vida ele está trabalhando nessa Claves Profetarum, que também ele não conclui, não termina, né? E também foi remexida, tá, depois da morte dele, por qualificadores da Inquisição, né? Então o que a gente tem dessa obra, e que o João, a Elaine Sartorelli, o João Adolfo Hansen, a gente está tentando, porque são muitas competências necessárias para se editar esse material, está se trabalhando para ver se a gente faz uma edição, né, disso. Em Portugal tem um colega, o Arnaldo Espírito Santo, que já começou também com base em algum dos outros, porque são várias cópias desse material, elas são diferentes umas das outras, que tem trabalhado com a tradução, já editou a tradução de né, a Claves Profetarum, do modo como ficou. Afinal, é composta de 3 livros.
ele traduziu o terceiro livro e agora eu sei que está traduzindo ainda outros. A nossa proposta de edição é um pouco diferente, né? Tentando, se baseando nos primeiros testemunhos do que era o material antes da Inquisição ter arrumado, né? Que era uma obra em 4 livros incompletos. Enfim, a gente está... Esses são os últimos trabalhos a serem feitos ainda sobre Vieira, né? Sobre a obra de Vieira. Tá? Não, obrigada. Tá? Então tá bom.